da Camerata Quadro Solar para uma apresentação. No violino, Mário Gonçalves. Na flauta, Andréa Bandeira. No violoncelo, Tatiana Pula. Muito obrigado. A Camerata Quadro Solar. Obrigada. Boa noite a todos. Um prazer para a gente, a Camerata Quadro Solar, estar mais uma vez aqui na academia, né? E é especialmente hoje que está homenageando nosso querido maestro. A gente vai abrir, né, esse programa com a peça do compositor alemão Johann Sebastian Bach. A gente vai tocar o Prelúdio e Fuga, número 9, do Cravo Bem Temperado. Bom, agora a gente vai para um compositor austríaco,
um dos grandes nomes do período clássico, Joseph Haydn. Haydn levou um período morando em Londres e lá ele escreveu 4 quartetos para essa formação. A gente fez uma transcrição do Cravo Bem Preparado para essa formação e agora a gente vai tocar uma peça que ele escreveu para exatamente trio. Ele escreveu 4 trios para flauta, violino e violoncelo e a gente vai tocar o trio número 2. Uma curiosidade é que geralmente os trios eram divididos em movimentos, né? Esse em um movimento só, é um tema com variações. Então, o trio número 2 do conjunto London Trios de Haydn. A gente vai tocar um compositor brasileiro, né, jovem, na verdade um grande pianista, Hércules Gomes, nascido em Vitória do Espírito Santo. Ele é residente em São Paulo e atualmente um dos maiores intérpretes no piano, né, de pioneiros, compositores brasileiros como Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Tia Amália, né, e ele compôs uma suíte, né, que a gente vai tocar 2 movimentos para encerrar, a cantiga e o baião. Né? Essa suíte ele compôs para quarteto de cordas, a gente fez uma transcrição aqui para essa formação, e é uma suíte que ele fez inspirado no movimento armorial da década de 70, iniciado por Ariano Suassuna, né, que teve justamente a função de unir a música clássica com as tradições musicais nordestinas. Então, para encerrar, a cantiga e o baião de Hércules Gomes.
Quero agradecer por a gente estar aqui, ainda mais numa homenagem a Carlos. E mais uma vez apresentar, antes de tocar a última música, no violino, Mário Gonçalves. No violoncelo, Tatiana Krylova. E o André Bandeira na flauta.
Gostaríamos de agradecer a todos e a todas pela presença nesta cerimônia. Dizer ao ilustríssimo maestro Carlos Prazeres que este é um momento de júbilo para esta casa, até porque as letras e a música sempre andaram juntas, porque a poesia e a música são irmãs siamesas, e há sempre que se encontrar na música a poesia, e sempre na poesia encontramos a música. Estamos, portanto, todos em casa, nesta comunhão de prazer, afeto e reconhecimento. Eu quero, neste momento, compor esta mesa de honra, convidando o maestro Carlos Prazeres, homenageado nesta noite, convidamos o professor acadêmico, presidente desta casa por 2 mandatos, Norberto Serra, faz parte do protocolo. o acadêmico Paulo Lima, o acadêmico Lima Robato, a mesa, tão especial é que esta casa promete ao maestro 2 saudações. Portanto, nesse momento, eu quero convidar o acadêmico Paulo Costa Lima para, na qualidade de colega da música, ele que é imortal desta casa e também da Academia Brasileira de Música, fazer a saudação em nome da Academia. A primeira saudação pode ser em público, mas pode ter a sua opção de falar na mesa. Ao público. Eu vou ter esse qual lá. Exatamente. Amigo do presidente, Leito Fonseca, e também presidente Otto Serra, com Freira Lia Robato, nosso homenageado, lindíssimo maestro Carlos Prazeres, senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores, amigos e amigos da cultura baiana, boa noite. Nós estamos reunidos hoje para celebrar um artista cuja presença transformou
a paisagem musical da Bahia. E, em grande medida, isso afeta também a capacidade de escuta, né? Então, eu falo de Carlos Prazeres, maestro, criador e construtor de sentidos. Alguém que tem feito da Orquestra Sinfônica da Bahia não apenas um corpo sonoro, não que isso seja pouco, mas é também um espelho vivo das forças que movem nossa sociedade, né? Quando se fala em orquestra, é comum pensar em espetáculo, mas no caso de Prazeres, trata-se de estender a natureza do espetáculo, de algo a ser contemplado para algo a ser partilhado. É uma criação coletiva no âmbito da recepção, na verdade. É uma experiência em que o público, os músicos e mesmo o espaço urbano constroem juntos o acontecimento musical. Portanto, Prazeres não rege apenas uma orquestra, ele rege um circuito de afetos, de inteligências, que se organiza e que se emociona e que se reconhece através da música. A trajetória de Carlos Prazeres revela a profundidade e a seriedade do ofício. Formado em oboé pela Unirio, aperfeiçoou-se como regente sob orientação de Isaac Karabichevski, com quem trabalhou por 8 anos como assistente na Orquestra Petrobras Sinfônica. Uma orquestra que foi criada pelo seu pai, portanto, primeiro professor, o grande maestro Armando Prazeres. Então, daí a gente já tem uma perspectiva, né? Mais tarde, ele integrou a Academia da Filarmônica de Berlim, vinculada à Fundação Karajan, sob orientação de Andreas Wittmann, experiência das mais importantes na regência contemporânea. Ele foi também convidado do Teatro Municipal e, desde 2011, é o diretor artístico e agente titular da Orquestra Sinfônica da Bahia, da OSBA. Em 2023, a OSBA recebeu o prêmio Profissionais da Música como a melhor orquestra sinfônica do país. Já foi reconhecido como cidadão baiano e soteropolitano, e nós também o dividimos com a cidade de Campinas, além de uma série de outros convites nacionais e internacionais. Portanto, está falando desse estofo de trajetória, né? Porque a Orquestra Sinfônica do Mundo nasceu de uma aposta civilizatória lá no Iluminismo, né? Que a música, reunindo múltiplas vozes, poderia construir um ideal de unidade. No século XIX, quando o modelo se consolidou na Europa, passou a ser também símbolo de nação, de progresso, de disciplina coletiva, né? De criatividade. E depois espalhou-se por todos os continentes, né? Hoje em dia, o país que mais cria orquestras sinfônicas é a China. Portanto, esse processo continua. E na Bahia, essa tradução assume uma potência particular. E aí vale um pouco quebrar aqui a formalidade da letra para lembrar que como é que começa a Orquestra Sinfônica da Bahia. Bom, Lucas Robato, eu aproveito para saudar Pedro Robato, que está ali, grande músico. E Lucas Robato, pesquisador também de musicologia, já demonstrou que no século XIX, no Teatro São João, tinha uma orquestra com 70 músicos. Então, e a gente ainda não sabe o suficiente disso para falar assim, a história da Orquestra Sinfônica da Bahia. Mas no século XX, ela renasce, vamos dizer assim, em 1954, quando o reitor Edgar Santos, um sujeito que pensava numa verdadeira transformação cultural da Bahia, resolve, caminha na direção de que a criação de uma orquestra sinfônica era indispensável. Essa orquestra surge lá em 1954 e surge no âmbito dessa tecla que o Edgar Santos e a universidade de então tocavam, muito preciosa para o povo da Bahia,
que era uma esperança de desprovincialização. A própria criação da universidade representava isso, e a década de 50 e a década de 60 foram vividas como um auge desse orgulho de estar avançando nessa direção. Eu estou dizendo isso porque o afã da Bahia de ter uma universidade é algo que pode ser traçado lá atrás, lá para a chegada de Manuel da Nóbrega, do Colégio dos Jesuítas. Tem documentadas vários pedidos à corte, por exemplo, de equiparação dos estudos no Colégio dos Jesuítas aos estudos em Coimbra. Isso chegou a ser concedido, assim, ó, quem fizesse um curso aqui e chegasse lá em Coimbra não precisava fazer o primeiro ano. Então, repara que havia então um reconhecimento de lá. No século XVII, a gente vai ter nessa mesma universidade, porque para mim já era uma universidade, um bibliotecário que fazia sermões razoavelmente bem, e um seu aluno que fazia poemas relativamente bem, Gregório de Matos e Antônio Vieira. Isso não é. E era uma biblioteca com 3.000 volumes, a maior do sul do mundo. Então isso não era universidade, ela tinha cara de universidade. Mas os pedidos continuavam. Mas a corte portuguesa era absolutamente fechada em relação a qualquer avanço em termos de conhecimento na colônia, nas colônias. E na Espanha era diferente. A Universidade de Lima foi criada em 1555. 1555. Aqui não, nós passamos. Então imagine a fome de uma instituição de ensino e de uma instituição que é parte de um mecanismo de defesa da sociedade. No século XIX, muitos pedidos aí já a Dom Pedro II, a corte, que fosse liberado, foi criada a Faculdade de Medicina, etc., em 1808, mas para que isso avançasse, não avançou. Então, eu estou dizendo isso tudo como um exercício da gente visualizar que esse grande organismo de conhecimento que é a universidade tem um paralelo nesse grande organismo de conhecimento musical que é a orquestra. E como é que surge essa orquestra aí em 1954, né? Quem era o chefe de gabinete do Edgar Santos? Era um jovem político chamado Antônio Carlos Magalhães. Então, assistiu ali como chefe de gabinete e aprendeu a fazer política, na verdade, com Edgar Santos. Edgar Santos faz uma viagem a Portugal, tinha uma foto lá, quem é que está de junto de Edgar Santos em Portugal? Antônio Carlos Magalhães. E o que é que acontece? Em 1982, o último gesto antes de acabar o seu governo, cria a Orquestra Sinfônica da Bahia. Portanto, a gente está numa mesma linha de construção de significação. E agora eu vou mudar para uma coisa bem exótica. No final da década de 60, num concerto lá da Orquestra Sinfônica da UFBA, apareceu uma mão numa porta e jogou uma galinha no meio do concerto. Essa história é famosa, é falada há já 60 anos, não se sabe direito como isso aconteceu, mas hoje tem uma ideia que era uma rivalidade. O maestro chegou da Alemanha na véspera, regendo Mozart, as Mozart de Fígaro, parece. E imagine, e lá no meio uma galinha no tímpano. O maestro parou, não fez mais nada, a orquestra, Ana Margarida estava lá, aqui de testemunha. A orquestra ficou rindo 5 minutos, 10 minutos. Segundo eu acabei de saber de um informante muito bom na época, era uma espécie de rivalidade de alguém que estava crescendo e que uma das lideranças formais da escola de música não estava satisfeito com isso e
parece que teria sido essa liderança formal, eu não posso dizer nome, que teria arranjado para que alguém jogasse essa galinha para desmoralizar o maestro que tinha sido convidado pela liderança emergente. Imagine. Agora, isso é muito curioso, porque eu fico pensando muito que isso é um gesto de composição. E alguém teve que pensar muito o que é que eu faço. E foi chegar na galinha. Por que uma galinha com antítese da Orquestra Sinfônica de Mozart? Quer dizer, a galinha como uma coisa tão nossa, né? Qual é o lugar da galinha? No terreiro. Então, eu quero crer que esse episódio bizarro, né, ele tem algo que fala sobre distância cultural e sobre o problema que qualquer maestro, qualquer liderança de orquestra sinfônica vai, no final das contas, precisar encaminhar a questão. Porque não se trata, é claro, a penicilina também se espalhou pelo mundo todo, né? Eu acho que as pessoas que estão com infecção não dizem assim, não vou tomar porque é eurocêntrica. Né? Então a gente não ouve muito essa queixa. Ou seja, existem dimensões e dimensões das coisas, né? Então é óbvio que é uma construção da Europa, mas é óbvio que aquilo também foi uma construção de conhecimento que nos coloca podendo fazer coisas que a gente não podia fazer antes. E que a viagem desse formato pelos continentes vai ensejar um processo maior ainda de construção. Quer dizer, para quando se entende dessa forma. Quando não se entende dessa forma, o caminho é a evangelização, entre aspas, essa evangelização de um determinado repertório, de uma determinada forma de proceder. Mas se o problema é a criação na Bahia, se o problema é a criação a partir dessa penicilina orquestral, a partir desse formato que pode ser tão rico, então ele se diversifica. E aí é que eu estou fazendo todo esse detour, que não é um detour na verdade, porque esse é o tema mais importante, para dizer que esse é o problema a que se dirigiu e que se dirige a criatividade e o saber de Carlos Prazeres. Como é que é possível construir, reconstruir, no âmbito de uma cultura, né, esse caminho, né, um caminho para a orquestra sinfônica. E não me venham falar de mistura, porque eu não gosto dessa palavra. Não é uma salada, não é pegar vários cremes e misturar junto. Não, é estar atento para a capacidade da sociedade de fazer com que coisas muito diferentes convivam e cresçam. É uma organicidade do que é distinto. Basta atravessar, tomar um ferry-boat que você vai ver essa diversidade orgânica ali ao vivo, sob a forma de pessoas muito distintas. Né? Então, o problema cultural nosso não é o da mistura, não é o de misturar ritmos ou misturar formatos, não, é de deixar que coisas aparentemente distintas possam se encontrar e possam construir a sua organicidade. Isso é que é difícil e isso é que é brilhante. Então, isso aí isso aí é algo que a gente aprende da própria sociedade. É algo que a própria Bahia nos ensina. Ensina aos que criam, ensina aos que querem criar coisas que reverberem que possam reverberar dessa forma. Por exemplo, a Igreja de São Francisco, 1710, vamos fazer essa igreja de ouro aqui, e as pessoas falam do barroco na Bahia. Mas o meu amigo querido, saudoso Silvio Robato, num dia de carnaval, não podendo fotografar o carnaval, foi fotografar as igrejas
E quando ele começou a fotografar, ele foi percebendo que aquilo era um carnaval. A igreja de São Francisco é uma espécie de carnaval religioso, né? As imagens. Portanto, já lá em 1700, a gente não está falando de um barroco que vem de Roma, a gente está falando de um barroco que é reconstruído aqui, porque quem vai construir isso são os trabalhadores escravizados. Os arquitetos eram portugueses, mas são os trabalhadores escravizados que foram ali botar a mão na massa, de repente escapa uma anja por sexo. Talvez porque esse trabalhador escravizado não pudesse conceber de forma diferente, dentro da visão de mundo dele, e passou lá no controle de qualidade português e está lá até hoje. Eu estou falando disso 300 anos atrás, imagine agora. Então, a sabedoria de saber construir, de saber ouvir a sociedade. E isso é algo que não é um tema simples, parece simples, mas não é. É de uma sutileza, de uma complexidade grande. As pessoas tendem a dizer que trata-se de mistura, ou tendem a dizer que está havendo um desvio da função da orquestra, quando, na verdade, o que está se fazendo é uma modelagem para um caminho cultural que reflita o que a própria sociedade já vem construindo. E isso é de uma grandeza muito importante. O público percebe na vibração dos concertos que há algo ali que ultrapassa o formal. A sensação de pertencer, de participar de uma experiência que é ao mesmo tempo estética e cidadã. Como é que se faz isso? O trabalho de Prazeres, ao longo desses anos, reformulou a própria ideia de sinfonia na Bahia. Isso que eu estou tentando dizer. Compreendeu que aqui a hibridação não é uma vitória, nem um exotismo de misturas, mas uma busca contínua, uma escuta paciente dos vetores do nosso ser da Bahia. Africano, europeu, popular, erudito, urbano, ancestral. E isso não seria a mesma coisa caso feito por um outro maestro, né? É uma criação que vai tomando os caminhos do que o líder também pode fazer. Portanto, tudo isso implica encontros, negociações, trocas entre aportes civilizatórios distintos. E o desafio é fazer nascer dessa tensão formas orgânicas que não são impostas, nem artificiais, mas brotem do chão que a gente pisa. Portanto, ao abrir a OSBA à cidade, Prazeres ampliou o repertório da própria cidade, da própria Bahia, sobre si mesma. A orquestra passa a dialogar com tradições populares, com a canção brasileira, com o samba, com a música de matriz africana, com o cinema, com a literatura, e faz isso sem abandonar a complexidade, ao contrário, apostando na maturidade estética do público, na possibilidade de que cada pessoa se eleve ao encontro, por exemplo, da Nona de Mahler, uma experiência emocional e intelectual profunda. E nós estávamos lá, algumas semanas atrás, um público que encheu toda a Capela Nossa Senhora de Fátima, do Vieira, e que acompanhou a sinfonia durante 80 minutos como quem está envolvido e está acompanhando tudo que Mahler propôs. E não é uma experiência auditiva simples, como a gente sabe. Então, como é que isso aconteceu? Tem um concerto na igreja de São Francisco, lotado, entupido, como todos os concertos, só música do século XX, e o público lá todo assistindo. Então, converso com maestros do Rio de Janeiro, realmente tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Não sei, não sabemos direito o que é, mas a música sinfônica não precisa simplificar-se para comunicar-se. Então, nós não estamos falando de uma simplificação para fazer essa construção. Ela precisa ser vivida e narrada de outro modo, em espaços mais abertos, em formatos que convoquem o público a co-criar a escuta.
A série Osba em Concert, as apresentações em praças, escolas, bairros periféricos, são exemplos de um projeto de publicização da orquestra no sentido real, uma forma de devolver à sociedade o patrimônio simbólico que ela própria sustenta. Portanto, a OSPA tornou-se um laboratório de convivência, onde se negociam diferenças, se reinventam hierarquias e se experimenta o comum. E é justamente essa dimensão política, e isso é um ponto muito importante, é uma dimensão política, no sentido mais nobre do termo, que o torna digno desta homenagem. Que ao transformar a orquestra em símbolo de participação, nos ensina algo sobre o próprio ato de viver em sociedade, que é preciso escutar, é preciso ceder espaço, é conhecer o outro, deixar-se afetar. A música sinfônica sobre a batuta de prazeres deixa de ser um monumento distante para se tornar experiência cotidiana, vibração de um povo que se reconhece. Portanto, celebrar Carlos Prazeres aqui nessa academia é reconhecer que sua ação musical é também ação intelectual, uma reflexão em ato sobre o papel da arte na sociedade. Vem contribuindo para ampliar o repertório sinfônico da Bahia e do Brasil, formando ouvintes, músicos e cidadãos e lembrando de que a beleza pode ser uma forma de resistência. Ao receber a medalha Arlindo Fragoso, o maestro Carlos Prazeres inscreve-se na linhagem dos que acreditam na cultura como destino coletivo. Sua batuta, mais do que um instrumento técnico, é um gesto ético e poético, capaz de transformar o espaço sonoro em espaço público. E nós, que o escutamos e o seguimos, sabemos que o sentido mais profundo de reger é fazer soar a convivência. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Paulo Costa Lima. Neste momento, nós queremos registrar com um momento de grande alegria para nós a presença de todos e todas, destacando aqueles e aquelas que representam instituições. Registramos então a presença da senhora Rose Lima, diretora-geral do Teatro Castro Alves, o senhor João Almérico, personalidade da música baiana, a senhora Alessandra Serra Azevedo, diretora executiva da Orquestra Sinfônica da Bahia, Ailton Ferreira, representante do Instituto da Palestra. Senhoras e senhores, caríssimo maestro Carlos Prazeres, falemos um pouco desta honraria que o senhor receberá em breve. A medalha Arlindo Fragoso, chamada Medalha do Fundador. A medalha Arlindo Fragoso, que hoje será otorgada ao maestro Carlos Prazeres, foi criada nos termos da Resolução número 1 do ano 2009, de 1º de dezembro daquele ano. Institui e regulamenta a concessão desta Resolução número 1 de 2009, assinada pelo idealizador o presidente, o saudoso presidente Edivaldo Machado Boaventura. No seu artigo 1º, a resolução define: fica instituída a medalha Arlindo Fragoso, fundador da Academia de Letras da Bahia, com a finalidade de
galardoar pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que por seus méritos hajam prestado os relevantes serviços às letras nacionais ou a esta academia. O artigo 2º define as características físicas da medalha. E o artigo 3º reza que a concessão da condecoração será precedida de indicação feita à diretoria, acompanhada de justificativa, que deverá deliberar por maioria de votos. Neste processo, senhoras e senhores, a indicação do nome do maestro Carlos Prazeres foi encaminhada pelo acadêmico Ortec Serra, com várias assinaturas de apoio, e uma vez submetida ao pleno, foi aprovada por unanimidade, tornando o maestro Carlos Prazeres personalidade agraciada com a mais alta condecoração da Academia de Letras da Bahia. Portanto, esta instituição otorga-lhe a medalha Arlindo Fragoso em reconhecimento da sua contribuição à ALD, não apenas pela presença constante da camerada, da URBA em nossos eventos, mas, sobretudo, pelo seu talento, sua liderança, seu desempenho à frente da Orquestra Sinfônica da Bahia, levando a qualidade e a beleza da cultura musical baiana e brasileira ao mundo. Portanto, queremos convidar o proponente desta honraria, o professor acadêmico Ortec Serra, para proferir a sua saudação ao nosso homenageado, maestro Carlos Prazeres. Preciso fazer esse bicho ficar quieto aqui. Assim fica melhor. Senhor presidente, doutor Aloysio Adeilton Fonseca, querido colegas acadêmico Paulo Lima, querida Lusa Lia Robato, e por último, mas last but not least, querido maestro Carlos Prazeres. É uma grande alegria para mim, uma grande honra para esta casa, conceder-lhe hoje a medalha Arlindo Fragoso. Ela é um justo reconhecimento pelo seu talento extraordinário e por tudo que tem feito pela Bahia, pela arte baiana. Eu vou começar comparando o maestro Carlos Prazeres a duas mulheres que me impressionaram muito. A primeira delas, elas são de áreas diferentes, não são do mundo da música. A primeira delas, Lina Bobardi. Por que Lina Bobardi? Olha, ela é uma italiana, que todos sabem, chega aqui na Bahia e faz uma leitura genial, extraordinária do jeito de ser baiano. Ela descobre o design baiano, né? Descobre o design baiano, design popular. E, como arquiteta, ela entende Salvador com uma clareza absolutamente extraordinária. A outra mulher com quem vou compará-lo está aqui, presente, perto de nós. É a Lusa Lia Robato. Essa sim tem ligação também com a música, porque ela é uma musa prolífica que pariu excelentes músicos. Então ela está bem perto da sua área. Mas o que aconteceu? Eu adoro baianas nascidas em São Paulo. Então eu me casei com uma. A Lia Robato, ela chega aqui ainda uma garota, uma menina, pode-se dizer, uma colegial, mas já uma deusa da dança. E ela chega e lê a dança baiana com uma clareza extraordinária, mágica. Com uma clareza mágica.
e traz uma arte refinada, e ela faz uma combinação que ninguém esperava entre essa arte da dança expressionista e o jogo rítmico e a dança da Bahia. Então, eu começo por compará-lo com estas mulheres. E a dizer também que quando pensamos em conceder essa medalha pelos seus grandes feitos, pensamos nessa leitura mágica também, que fez da nossa extravagância criativa. O meu querido colega acadêmico, grande maestro também, já mostrou esse lado. O maestro Carlos Prazeres conseguiu ler essa nossa extravagância criativa no campo da música e até, eu diria, no campo teatral. Não é? Ele faz um lindo teatro que traduz essa nossa criativa extravagância. Um lindo teatro. Ele faz da sua orquestra uma força artística polivalente. E eu acho que por isso ele está próximo desta academia. Esta academia é extravagante, tão extravagante que ela nasceu 3 vezes. Por isso ela é a mais antiga do Brasil. Ela cuida da memória, mas ela nasce com o nome de Academia Brasílica dos Esquecidos. Veja só se não é muita extravagância. Em seguida, ela passa a chamar-se Academia dos Renascidos. Mas não se contenta com um renascimento, torna a nascer, e quem funda essa academia, veja, outra extravagância, é um engenheiro. Funda a Academia de Letras. Então, as nossas letras, maestro, cantam, dançam, penetram no campo da filosofia e todas as artes, em geral. A sua ligação com esta casa é a ligação também com a casa da Maria Bethânia, por exemplo. A ligação com a casa da musa Lia Robato, eu falei. Então, eu fico admirado com isso. E me lembro, nós já tivemos aqui, antes da sua chegada à Bahia, nós já tivemos aqui outros feiticeiros no campo da música. Basta lembrar o Bruxo Maitaca, basta lembrar o extravagante Koroiter, que marcou a Bahia de maneira genial. Basta lembrar Widmer, que também era um baiano, que nasceu na Suíça, por acaso. Nasceu na Suíça e fez, para mim, a melhor interpretação musical do mundo do sertão. Aquela peça chamada Sertânia, que é maravilhosa. Eu, quando ouvi, disse, meu Deus, deve ter sido um vaqueiro do sertão que fez essa música, não pode ser outra coisa. Que era Ernest Widmer. Então, nós temos esse pendor para a extravagância. É muito natural que um baiano feiticeiro, nascido no Rio, se desse bem aqui, se ajustasse aqui, ainda mais que ele começa pelo óculos, né? E a gente sabe, pelo menos uma intuição minha, quem conhece o segredo do Robert conhece, descobre qualquer segredo. Por isso é um homem perigoso, cuidado. Cuidado. Então ele é um maestro que tem todas as qualidades da extravagância baiana e que sabe atrair o público como nenhum outro. A gente vê sempre casa cheia. Eu estou triste que a casa está meio vazia hoje aqui, é injusto, mas ele sabe que nós estamos em um período difícil, reconstruindo a casa, a casa está em obras, peço desculpas por isso. Nós ficamos devendo a ele, ele fica devendo a nós uma nova visita, em que a gente tenha casa cheia e tenha mais música. Ele já era o nosso colaborador. Quando eu era presidente, tive a honra e a alegria de travar, não é, um regime de colaboração com a OSPA. Primeiro ele nos convidou para fazer algumas considerações pelo Instagram. Ele apresentava uma peça musical baseada numa obra literária, não é? E um acadêmico falava
naquele assunto. Depois a gente trouxe as camaradas. Então a OSMA passou a ter um espaço aqui. Eu espero que esse espaço se amplie, não é? Mais à frente. Ainda não temos condições de abrigar a orquestra inteira. E falhou o meu projeto de conseguir um piano para essa casa. Não consegui. Não é? Mas quem sabe um dia desses a gente assalta um banco, não é? Faz uma aventura qualquer e traz um piano. Mas de todo modo nós podemos dizer que agora nós temos aqui um grande músico, mais um grande músico, mais um criador, não é? Extravagante, feiticeiro, como nós merecemos. Não é? Gente que gosta, ele gosta, o meu querido Paulo não gosta de falar em mistura. Mas mistura pode ser uma coisa boa, não é? Desde que se tenha poder de síntese. Não se misturam contrários, não é? Heráclito já dizia, na junção dos contrários está a mais bela harmonia. Esse jogo com todo o diverso, esse jogo corajoso com a diversidade, que o maestro faz com uma eficácia extraordinária, misturando artes. Ele é um dançarino também. Eu já ouvi reger. Ele rege dançando. Tinha que ser assim na Bahia, não é? Tinha que ser assim na Bahia. Rege dançando, rege mascarado, não é? Rege com fazendo diversos tipos. Claro que isso atrai a Bahia inteira. É o nosso estilo, é o nosso jeito, é o nosso modo de ser. Essa voracidade, né? Nosso canibalismo é voraz. E ele percebeu isso. Né? E fez um trabalho extraordinário. Portanto, é com muita honra e muita alegria, maestro, que nós o recebemos nesta sua nova casa. Porque ter a medalha pode ser concedida, que está sendo concedida, é estabelecer uma ligação com esta casa. Essa casa que vem dos esquecidos e guarda a memória baiana. Essa casa é esquisita. Né? É esquisita mesmo. É poeta, com filósofo, com engenheiro, é uma maluquice. Então, acho que vai se sentir bem aqui. Ainda mais que é um homem que conhece as artes da bruxaria, né? Tocador de obra. Então, um maestro genial, um maestro dançarino, um maestro ator, né? Ele faz todas as formas de poesia. Podia lembrar que no grego, mas quando a gente fala em poesia, a gente está falando das artes em geral. Poietés, aquele que faz surgir uma coisa nova, uma coisa que não existia antes. Pode ser um vaso de cerâmica, pode ser um poema, pode ser uma música, pode ser qualquer coisa. Uma peça de teatro, assim por diante. Esse é um poeta. Portanto, nós estamos hoje recebendo aqui, nesta casa, o poeta Carlos Prazeres. E eu lhe digo que ele é muito bem-vindo. Eu espero que ele venha sempre a esta casa que já passa a ser sua, não é? E nos traga música, sim, muita música. E muito obrigado por ter aceito esta medalha, meu querido maestro. Meus parabéns. Muito obrigado, acadêmico Ordem Serra, por esta saudação. Duas magníficas saudações tivemos aqui nesta noite. E é o momento de fazermos outorga desta honraria. Queremos registrar aqui a presença da senhora Lúcia Mascarenhas, vice-presidente da Associação de Amigos do Teatro Castro Alves. Neste momento, eu solicito ao nosso homenageado, maestro Carlos Prazeres, ao proponente, Ordem Serra, e ao acadêmico Paulo Costa Lima, que
se dirijam à frente da mesa para a cerimônia. Peço a todos que fiquem de pé. Que os faltaram se preparem. Peço ao acadêmico Paulo Costa Lima que faça a entrega do certificado da honraria ao maestro Carlos Prazeres. O maestro pode chegar à frente para... Receba a galinha pulando. Pode abrir e mostrar para as fotos, por favor. Peço ao acadêmico Ordep Serra que faça a entrega da medalha Arlindo Fragoso ao maestro Carlos Prazeres. Eu tenho a chave. Dou a palavra ao nosso homenageado da noite, o maestro Carlos Prazeres, para as suas considerações. Bom, estou muito emocionado aqui, muito obrigado. Eu queria dizer algumas palavras, porém, depois Paulo Costa Lima e o Ordep Serra falaram tudo o que eu queria dizer, falaram tudo o que eu sinto, que eu tento mostrar aqui nessa cidade. Só me resta tecer algumas considerações sobre a fala deles. Isso foi tão importante, tão simbólica para mim. Gente, algumas vezes eu convido o público para os concertos nas minhas redes sociais e algum amigo me responde da seguinte forma: eu vou lá lhe prestigiar. E eu sempre respondo: não faça isso. Você não vai me prestigiar indo num concerto. Primeiro porque eu sempre entendi, talvez seja esse um pouco do segredo do que a gente está lidando aqui, que a experiência do concerto, ela tem que ser uma experiência sensorial, onde você sai modificado, onde você sai abarrotado, quando você sai absolutamente transtornado com tudo o que você ouviu ali. Você tem que sair uma pessoa diferente. O Lucas Robato, uma vez, falou comigo de uma palavra. A gente estava numa viagem do Oswald da Estrada, ele usou uma palavra muito importante, que é uma epifania. A gente tem que procurar ter essas epifanias no dia dos concertos. O público tem que ter essas epifanias. E não dá para você ter uma epifania quando você está indo num concerto prestigiar o maestro, ou o músico, ou quem quer que seja. É muito mais sobre o título das crônicas do fundador, o Arlindo, o espírito dos outros. Nessa hora o artista ele tem que se anular pelo espírito do compositor, o espírito dos outros, não é o nosso que está ali. E por isso mesmo, propositalmente, hoje, eu não fiz nenhum convite pessoal. Nenhum. Talvez seja por isso que essa casa não esteja tão cheia, gente, mas eu fiz questão, porque as pessoas que estão aqui hoje estão de coração
enfrentar uma chuva nessa cidade, um dia inteiro de chuva. Meu celular está marcando aqui 95% de chuva, o que me permitiu colocar, inclusive, um terno em Salvador, é coisa raríssima, maravilhoso, acho que foi maravilhoso. Muito obrigado, São Pedro. E é sobre isso, sabe? É sobre a gente, quem está aqui hoje, está de coração, e eu agradeço cada um de vocês. No entanto, faz parte que eu fale um pouquinho desse processo que me fez entender o meu papel de artista. Eu tocava o oboé, onde o Paulo Costa Lima muitas vezes aqui citou, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na Orquestra Petrobras Sinfônica, na Orquestra Sinfônica Brasileira, e regia também lá no Rio de Janeiro, mas ainda era um assistente, não era o meu trabalho. E eu tinha muitas questões sobre a experiência do concerto. Eu muitas vezes via que o público que estava ali estava para ouvir boa música. Estou aqui para ouvir boa música. O que já pressupõe que as outras músicas são ruins. Será que são ruins, gente? Eu acho que se a gente colocar Beethoven ali no farol da Barra, em pleno carnaval, ainda que seja sinfonia mais a quinta, e fizer, eu não estou falando de fazer a quinta com tambores, não. Falando a gente tocar, a orquestra inteira tocar, no meio, saiu o trio da Cláudia Leite, depois veio da Ivete, depois do Bel Marques, de repente entra a Orquestra Sinfônica da Bahia tocando uma sinfonia de Beethoven. Essa música vai ser uma música muito ruim para aquele momento ali, não é? Ela vai ser uma música péssima. E muitas vezes também a gente tem numa sala de concerto, onde a gente tem todo o silêncio e as pessoas querem ouvir os instrumentos dialogando, dinâmicas diferentes, talvez o contrário seja o caso. Então, eu não trabalho com essa teoria da música boa e da música ruim. Eu trabalho com a experiência sensorial da música clássica, que é você chegar num teatro, como a gente estava outro dia na Sinfonia de Mahler, e Mahler trabalhava o adeus em música, trabalha a morte em música. É engraçado que muitas vezes, Paulo, eu escolho algumas músicas sem saber que elas estão lidando com o meu momento de vida. Mahler, eu não quero falecer agora não, tá, gente? Mas Mahler, ele faleceu com 51, acho que foi exatamente a minha idade. Ou, pelo menos, ele compôs a Sinfonia número 9 com 51, agora não estou me lembrando, mas acho que foi isso. Ele viveu pouco, acho que foi 51, ele morreu com 51. E estava ali justamente num processo de despedida também de vários processos pessoais. Aquela sinfonia, ela entrou no meu espírito como poucas coisas nessa vida. E tudo que eu sonhava naquele momento ali era que o público conseguisse captar aquele espírito. E como Paulo mesmo disse, eu falei um pouco para o público sobre essa experiência, e falei para o público um pouco sobre a sinfonia, e foram 80 minutos de silêncio sepulcral. Silêncio sepulcral. Eu não vi uma conversa, só ouvi o celular no finalzinho. Acho que foi, infelizmente, aquele último momento é a segunda vez que acontece, não comigo, mas uma vez com o meu professor também. No último minuto, quando está se desacoplando, toca o celular, mas eu considero que isso aí também é muito do espírito da nossa época, do nosso século. E eu fico muito feliz, gente, porque vocês tenham vindo aqui hoje, aí sim, me prestigiar. Aqui sim, me prestigiar. Não no concerto. No concerto eu quero que vocês vão se emocionar. E talvez esteja aí a explicação de por que a gente tem poucas e selecionadíssimas pessoas. A Rose, por exemplo, quando eu cheguei aqui na Bahia, na minha primeira reunião, ela era cansada de ouvir essa história, mas alguns de vocês não sabem. Na minha primeira reunião, eu cheguei como um carioca
ainda sem saber. Mas aí que eu falo, gente, eu tinha já os sonhos, como carioca, de entender que podia ser diferente. O concerto pode ser diferente. Então eu cheguei aqui na Bahia cheio de sonhos, mas eu não imaginava a sociedade que eu ia encontrar por aqui. O sudestino, ele tem uma visão muito estereotipada do baiano e do Nordeste. Eu não esperava encontrar o que eu encontrei aqui. Uma sociedade altamente intelectualizada e preparada para receber uma orquestra e a música de concerto e para sentir, porque o baiano sente. Ele não está lá para prestigiar. Ele está lá para sentir, pai. E ele está lá para sentir lá ele tudo entrando, sabe? E eu acho que esse espírito baiano, eu entendi ali naquela primeira reunião, que cheguei aqui ainda muito carioca, um playboy carioca, e a Rose Lima me perguntou, todo mundo fazendo honrarias, olha que legal, estamos felizes de te receber aqui, mas a Rose falou, sim, lindo tudo, mas e aí, você vai morar aqui? E muitos colegas meus dedicaram a sua carreira não ao espírito dos outros, mas ao espírito de fazer uma bela carreira. Então, utilizam suas instituições para fazer trocas, vão reger orquestras no exterior e estão fazendo uma linda carreira, muito embora a sociedade a qual eles pertencem, com todo respeito ao trabalho deles, não tenha vivenciado as coisas bonitas dessa missão que nos foi herdada, que me foi herdada pelo meu querido pai. E meu pai, gente, lembrei muito dele há uma semana atrás, quando fiz um post no Instagram como carioca revoltado com o Estado. Estou aqui defendendo o bandido, mas revoltado com o Estado entrar numa comunidade e matar 120 pessoas, sabe? E eu estava lá apanhando no Instagram, mas eu lembrava da figura do meu pai, dizendo uma coisa para mim. Assim. Ele tinha acabado de dirigir o Messias de Bendel no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e deu fila no quarteirão. E eu estava achando que ele fosse falar disso comigo no carro, mas ele estava muito feliz, porque a moça que fazia merenda no colégio que ele dava aula de português, o Colégio Gomes Freire, na Penha, onde aconteceu essa chacina, ela tinha aprendido a ouvir música clássica, que ele tinha convencido ela a escutar a Rádio Ministério da Educação, que toca música clássica o tempo todo lá no Rio. E ele falou assim, ela agora só ouve música clássica. E era esse o espírito do meu pai, que foi vítima da violência também. Foi vítima da violência. Uma vez me perguntaram, você não mataria um cara? Sim, poderia ser. Eu, não o Estado. O Estado tem que cumprir as leis. Ele não pode entrar numa comunidade e sair atirando a esmo, porque ele não faria isso no Leblon. Ainda que tivesse traficante lá, ainda que tivesse alguém reagindo, ainda que recebesse ainda tiros, como Roberto Jefferson recebeu. Enfim, gente, eu queria dizer que eu fico muito emocionado, muito feliz com a presença de vocês todos e dizer que é uma honraria muito grande estar próximo dessa academia tão incrível e que só poderia estar na Bahia. Só poderia estar na Bahia, Rodep. Só poderia estar na Bahia. Muito obrigado. Eu só estou aqui cercado de gente tão maravilhosa, tão querida. Gente, o Paulo é o compositor mais incrível desse Brasil, que mais subverte as leis de um compositor que deveria ter sua obra prestigiada. Não. O Paulo escreve com o coração e fala com o coração lá no Instagram dele. A gente vê a quantidade de seguidores dele, que
muito jovem de 20 anos sonharia em ter, eu sonho em ter, é inacreditável como ele faz. E a gente vê aqui Elia Robato cada vez mais revolucionando tudo. O Ornep, que já tem a transgressão no próprio nome. João Américo, que sem absolutamente receber nada por isso, estava lá batalhando nos nossos momentos mais difíceis, panfletando pela OSBA. E eu nunca vou saber como te agradecer suficientemente. Lucinha. Gente, é tanta gente. A Ana Paula está sempre desde os saraus da OSBA me acompanhando. E os nossos músicos maravilhosos. Gente, vocês não poderiam ter escolhido melhor esse repertório, porque Bach é meu compositor preferido. Haydn é a própria continuidade. E o Hércules Gomes, que eu tive a oportunidade de reger lá em Campinas, e quero trazer para cá porque ele é um gênio maravilhoso, é a própria cara da Bahia. E vocês não podiam ter escolhido algo melhor. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem aqui o fã-clube da OSBA presente. Sim, porque a nossa orquestra tem um fã-clube. Isso, por si só, já é a própria sobrevivência. Então, cada um de vocês, Marinha, muito obrigado. Cada um de vocês. Pedro, muito obrigado pela presença maravilhosa sua. E essa família Robato é a família que, aliás, é por conta da família Robato, gente, que eu estou aqui. Então, os agradecimentos meus e de quem gosta que eu aqui esteja, apesar das galinhas que eu recebo. Recebo muitas galinhas. Quando o Paulo me contou da galinha, eu disse, gente, isso já é uma tradição, eu estou vivendo isso. É maravilhoso, sabe? No meu trabalho, simbolicamente, já recebi algumas maravilhosas galinhas que deram só reverberação para o trabalho, porque aí a galinha é estampada no jornal, e aí daqui a pouco é todo mundo falando sobre a galinha, essa galinha pulando. Muito obrigado. Não vou me estender mais, só vou agradecer a cada um de vocês pela presença. Cada um, muito obrigado, presidente. Muito obrigado a vocês todos pela presença e viva a OSBA! Muito obrigado, Maestro Carlos Prazeres, pelo seu pronunciamento. O seu brilho já ilumina a medalha no seu peito. Gostaria de, como eu sou Aleilton Fonseca, presidente desta academia, gostaria de, nesta qualidade, dizer umas palavras finais desta cerimônia. Senhores e senhoras, sabemos que reger uma orquestra sinfônica é mais que técnica, é uma arte sublime. É compor um poema sonoro com a marca subjetiva do movimento da batuta em perfeita sinestesia de gestos e sons, para dar corpo à beleza e graça da arte musical. Diante do escopo técnico da partitura, o maestro regente conduz o fluxo sonoro a seu modo e gosto, modelando pela sua sensibilidade e seu estilo próprio, que se torna sua arte e sua marca pessoal de guiar a orquestra, moldando a interpretação da obra. Estamos numa casa de letras, uma casa de poesia, uma casa de artes e técnicas, uma casa de metáforas. Façamos aqui uma metáfora. Conduzida pelo maestro, a música é um poema conduzido pelo poeta. As notas musicais fluem como águas de um rio, e o regente guia as águas sonoras com as próprias mãos, como a manejar o timão
um barco para conduzi-lo, levando músicos e ouvintes a navegar por suas águas, revelando suas curvas, seus fluxos e influxos, seus renúncios, levando o público a uma jornada sonora de emoções. Portanto, muito obrigado, maestro, a você e a Orquestra Sinfônica da Bahia, por nos banhar nessa Bahia de todas as águas musicais e assim encantar os nossos corações. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.